Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores da Mundial FM Web. Eu sou Milena Araújo e esse é o programa Virando a Chave. É um prazer enorme sempre estar aqui com vocês. Hoje, quinta-feira, 5 horas da tarde, como vocês já sabem, toda quinta-feira, das 5 às 6 horas, a gente está sempre aqui reunido para falar sobre o mercado imobiliário de Pirassununga e região e, claro, sobre estratégias que transformam seus espaços e tornam seus sonhos realidade. Lembrando que esse programa tem o patrocínio de Zarzur Soluções Contábeis, especialistas em reduzir impostos de forma legal e segura para prestadores de serviço. Hoje a gente vai mergulhar num mundo fascinante, um mundo que muita gente tem curiosidade. Eu tenho certeza que a gente vai ter perguntas muito legais, que é o mundo da construção, da planta à chave, construindo sonhos e transformando cidades. E para guiar a gente nessa jornada, a gente tem um convidado de peso que literalmente vai virar a chave de grandes projetos, que é o William Bertoli, que é o proprietário da renomada construtora Bertoli. William, seja muito bem-vindo ao Virando a Chave, é uma honra ter você aqui. Antes da gente desvendar os segredos e as inovações desse mundo da construção, eu quero te convidar a se apresentar aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, né? Quem é o William Bertoli, contar um pouquinho da trajetória da construtora Bertoli e falar um pouquinho também dos seus percalços como empresário, né? Que isso é sempre um tema muito interessante. Enfim, se você tiver perguntas, quiser participar, entre em contato com a gente. A gente está aqui online no WhatsApp, gente, 99793 9785. Também tem Facebook e também tem o aplicativo da rádio. Lá tem o nosso link do WhatsApp. Vamos lá, William, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Bom, primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. E eu que agradeço, Milena, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Tá? É um prazer muito grande também poder compartilhar um pouco da nossa história, um pouco do nosso trabalho e contar um pouco, né? E também vivenciar o dia a dia hoje, que é da construção civil, né? Tudo que tem acontecido, o que aconteceu já nos últimos anos e o que a gente espera para os próximos anos. Como você falou, contar um pouco da nossa história, tá? Eu sou nascido e criado em Pirassununga, tá? Tenho muito prazer de estar em Pirassununga também, mas a nossa história já tem 18 anos. É o William e o Marcos, são dois irmãos. Tinha também meu pai, infelizmente nós perdemos recentemente, mas vem já de uma história de construtores da cidade. E eu, junto com o Marcos, né, a gente seguiu o caminho do meu pai. São 14 anos já que eu sou formado em engenharia civil e 18 anos que a gente tem a empresa, né, em Pirassununga. E a gente tem uma história, uma trajetória que envolve um grande parceiro, tá, que é uma rede de varejo, que todos conhecem, tá, que começou aqui em 99 essa história, que é o Covabra Supermercados. Então tenho muito orgulho dessa história junto com eles. A gente completa esse ano agora 26 anos de Covabra e nesse ano de 2025 a empresa inaugurou agora em outubro a loja 26 em Indaiatuba e agora dia 10 de dezembro inaugura a 24ª loja em Paulínia, tá? Dois empreendimentos que saíram da terra e robustos, mais de 13 mil metros de construções cada uma, que começou e que teve prazos recordes, né? A gente conseguiu entregar em Indaiatuba com 153 dias de execução de obra. 3 meses. Quase 6, né? Meses. Quase 6 meses, né? Então, superou as nossas expectativas, as expectativas do nosso cliente. Então, assim, um prédio de 2 andares que praticamente todos lá em Indaiatuba consideram como um shopping hoje da cidade, uma loja moderna, bonita, tá? E Paulínia até maior. Paulínia é térrea, então é um espaço maior, na entrada da cidade, perto da prefeitura. Então, assim, uma visibilidade muito grande, tá? Isso também abriu novos horizontes para a empresa esse ano. Então, novos projetos aconteceram, novos parceiros, graças a essas duas obras grandes. E eu não posso deixar de falar, né, que
com o número de funcionários que a gente tem, eu tenho também o prazer de compartilhar com vocês que hoje são quase 300 colaboradores, diretos e indiretos, que trabalham na Bertolli. Muitos têm uma história aí já de 18 anos com a gente, desde da fundação da empresa. E todos, sem exceção, são de Pirassununga. Tá? Então, mesmo com essas obras grandes fora, nós levamos todo o nosso pessoal daqui. Tá? Então, isso é um orgulho muito grande para mim e para o meu irmão, para a nossa família, poder empregar esse número de funcionários, poder levar eles para fora, além de ganhar experiência, bagagem e tudo mais numa obra dessa. Eu sempre falo que retorna para Pirassununga, porque nós saímos daqui para trabalhar lá fora, mas eles trazem todo o dinheiro de volta para Pirassununga. Então, isso eu acho que é um comprometimento que eu tenho, por isso eu e o Marcos, nós trabalhamos em cima disso, e é um orgulho muito grande para a gente, tá? E, né, não poderia também deixar de falar um pouquinho, tem a nossa loja de material de construção, que também a gente tem um carinho muito especial, tem a madeireira. Então, graças a Deus, Deus foi muito bom comigo, com o Marcos, com toda a minha família, e nos deu essa oportunidade, tá, de seguir nesse caminho que é do meu pai, que ele começou, e ele viu em vida essa trajetória, essa nossa história. E é isso, tá? Eu tenho um carinho muito grande realmente por Pirassununga. Quem me conhece pessoalmente sabe o quanto e o que é o William e Marcos, tá? A nossa simplicidade, a nossa humildade, o nosso caráter. Então, pra gente isso pesa muito. Eu estou muito feliz mesmo, Milena, de poder estar aqui hoje com vocês, toda a equipe aqui do rádio, poder contar um pouquinho dessa história nossa, tá? E é isso. E, assim, tenho grandes amigos, grandes parceiros aqui em Pirassununga, que também agora estão indo com a gente para fora. Posso falar da Esquadrias Roma, da GM Portas, da Stone Marmoraria. Então, assim, eu e o Marcos, a gente bate nessa tecla da gente levar. A gente tem, mesmo com esse colapso na construção civil de mão de obra, tá? Que realmente está acontecendo, cada vez mais difícil mão de obra, mas a gente defende a nossa classe e a gente prioriza os grandes profissionais e parceiros daqui da cidade. Então a gente está também levando eles nesses novos projetos. Acredito que 2026 vai ser um ano muito bom também para a gente. E não posso deixar de falar também das obras residenciais, que eu tenho grandes amigos arquitetos, profissionais, assim como a minha esposa, que também é arquiteta, e amigos que a gente fez nesses anos aqui em Pirassununga e que a gente realmente conseguiu aí fazer nos condomínios, na cidade, nos bairros da cidade, obras que realmente se consolidaram, que são obras que a gente realmente deixou o nosso selo ali de qualidade, de comprometimento, né? Hoje está muito difícil, eu falo até para os clientes hoje em relação à mão de obra, porque realmente é um desafio hoje, mas em relação ao que a gente pensa, em poder dar o máximo e o melhor, mesmo que falha, mas se a gente falha é querendo acertar. Então é isso, tá? E estou aqui para ajudá-los, para poder tirar dúvidas, responder perguntas em relação à construção civil, o mercado da construção civil, tudo que envolve esse nosso negócio, tá bom? Que legal, William. Obrigada. Obrigada pela sua introdução. É interessante trazer a quebra desse paradigma, porque o pirassununguense está acostumado a ver a construtora Bertolli dentro dos condomínios, nas obras aí pela cidade. A gente vê as placas da construtora Bertolli, mas muitas vezes não sabe que tem uma construtora de Pirassununga com o porte que a Bertolli já tem, construindo obras com o porte que você acabou de mencionar aqui. Então, a gente está falando de obras de hipermercados
muito interessantes para o desenvolvimento do Estado como um todo. Sim, Né, William? com certeza. Covabra, e você já mencionou outros clientes também com lojas grandes, bem maiores que a loja de Pirassununga, né? Correto, Que exato. foi a construtora Bertolli a responsável por uma construção dessa. Então, é interessante ver que a gente tem uma empresa da cidade com essa pujança, né? No desenvolvimento comercial e habitacional também no estado todo. Outra parte importante que você falou é que hoje a Bertolli emprega 300 funcionários. Esse foi um ponto super interessante, porque a gente tem que ter orgulho, né, das empresas que estão contribuindo para o desenvolvimento da cidade como um todo, também nessa área, né? E no final, uma coisa, só 3 pontos aqui que eu achei super interessante para a gente trazer. Na área de construção residencial, eu queria que depois a gente entrasse nessa parte, porque você ainda continua atuando, né, nesse segmento e as pessoas sempre têm muita curiosidade nessa área. Então, daqui a pouco a gente entra um pouquinho na área também da construção residencial, porque eu tenho certeza que vão vir aí bastante perguntas, né? Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Bom, com certeza, eu acho que quando eu me decidi voltar para Pirassununga, montar o nosso escritório aqui, né, por conta da gente ficar muito na estrada, com essas obras maiores e varejo. Então, em 2010, 2011, a gente vem para Pirassununga, abre o nosso escritório aqui e a gente, né, começou com projetos pequenos, projetos residenciais, comerciais, industriais aqui na nossa cidade, tá? Também tenho muito orgulho de citar também a Companhia Miller, que foi também no nosso início uma grande parceira, fizemos grandes obras lá e continuamos até hoje, tá? E assim, essa parte residencial, tá? Que eu gosto muito, tá? Sou suspeito também de falar. Realmente, eu me dediquei muito nessa parte de obra residencial e o Marcos, meu irmão, ficava mais viajando, ficava com essas obras grandes e eu, William, ficava em Pirassununga com os projetos residenciais. Então, sou suspeito, gosto muito também. E muitos agora me perguntam, William, mas vocês não vão fazer mais casa, tal? Pois é, era uma pergunta que eu ia colocar aqui para você. Não, isso não, de forma alguma. A gente tem as nossas Vocês origens. vão continuar, né? Nós temos nossas origens, sabemos, né, da nossa cidade, que realmente é difícil ter obras grandes. Então, assim, e também não tenho, a gente não faz distinção nenhuma de uma obra maior ou uma obra pequena. Quem conhece a gente sabe que isso é verdade. Porém, esse ano foi um ano de muito trabalho, tá, lá fora, e realmente, né, a gente achou melhor, né, fazer dessa forma, pegar menos residências esse ano, por conta desse volume grande de obras grandes, mas nunca, jamais a gente vai abandonar Pirassununga com as obras residenciais. E, como eu falei, eu tenho um apreço, um carinho muito grande. É realmente só. É como eu falei, né? Com essa demanda alta e com essa falta de mão de obra, né? Que antigamente era mais fácil, contratações e tudo mais, a gente deu esse recuo, tá? Até para a gente organizar, para a gente sim continuar atendendo a Pirassununga da melhor forma possível, com a qualidade da Bertolli que vocês já conhecem. Eu fico muito feliz porque eu sei, né, com toda a humildade do mundo, né, dessa história nossa, e é por isso. A gente quer continuar fazendo o nosso melhor aqui para Pirassununga, e eu tenho certeza também que tanto o comercial quanto o industrial aqui, quem precisar da gente, a gente vai estar sempre com a mão estendida, tá? E dando o nosso melhor. Que legal. Hoje, a gente sabe, assim, falando em construir sonhos, né? Para muitas pessoas, o principal sonho é o sonho da casa própria, né? Para o brasileiro, a casa própria é muito importante. Como é que a construtora Bertolli enxerga isso e atende essa demanda, né? Quais são os principais desafios dos projetos residenciais hoje? Depois a gente fala dos desafios dos comerciais, né? Isso. Vamos lá. Então, Milena, esse ano foi um ano assim, se a gente voltar para o nosso estado de São Paulo, em geral, a nossa economia, né, com a taxa de juros muito alta, né? Uhum. Não são quase, são 15% de juros ao ano. Sim. Isso inviabiliza um pouco a construção civil, tá?
Então, essas linhas de crédito estão cada vez mais difíceis, né? Nesse último ano a gente sentiu bastante isso. E como você falou, realmente é um sonho de todo brasileiro, né? De construir sua casa, de ter a casa própria. E isso, sem dúvida, afeta, né? Com essa taxa de juros alta, o pessoal fica um pouco mais com o pé atrás de fazer um investimento para a casa própria. Sim. Mas, como eu falo, a construção civil é um grande braço do Brasil aí, Com certeza, que junto com o alavanca agro, junto né? com o agro, junto com o varejo, Sim. enfim, são em porcentagens é muito grande. Então, assim, então, com certeza, esse ano até me surpreendeu por questões até dessa questão da economia, as construções não pararam, tá? Então, eu venho para Pirassununga, passo aqui, eu vejo as construções acontecendo, tá? E, então, assim, afetou, mas o pessoal brasileiro, né, acredita, e eu também acredito sempre que a gente é mais forte e que a gente consiga aí sobressair todo esse cenário adverso que é político-econômico. Então, e eu até tenho esperança que 26, tá? Surgem linhas de créditos para o programa Minha Casa Minha Vida, tá? Inclusive a gente também participa, a gente está com algumas unidades com parceiro investidor na Santa Fé, fazendo as casas lá. Então, isso também é importante para a gente. Então, assim, é como a gente falou, a gente não tem essa questão de distinção para atender, desde uma casa pequena, média e grande. Então, é mais essa questão mesmo da gente conseguir atendê-los da melhor forma possível. Por isso que a gente acredita e deu esse passo atrás esse ano, mas jamais. Eu gosto muito de casas e a gente vai continuar, tá bom? Que legal. E o que que você tem para dizer para a gente em relação aos principais desafios agora dos projetos comerciais? Porque, principalmente, esses são projetos com os quais o pirassununguense não está acostumado, né? Eu tenho a sensação que o pirassununguense, em geral, não sabia dessa faceta da construtora Bertolli. Conta pra gente quais são os principais desafios na hora de executar um projeto do tamanho desse que você estava falando. Você falou 15 mil metros quadrados, né? Isso é bastante coisa, né? É bastante, realmente, né? E realmente é um desafio, são Como obras... começa um projeto desse? Conta assim, passo a passo. Na verdade, assim, realmente são projetos que vai desde a arquitetura, projetos executivos estruturais, hidrossanitários, envolve muita engenharia no início, tá? E, e a gente se dedica muito nessa parte inicial de projetos. Você mesmo põe a mão? Exato. Legal. Essa parte comercial sou eu, junto também com o Marcos, nós mesmos que fazemos o orçamento. Então, ainda mais dessas obras maiores. Nós sentamos, analisamos todos os projetos iniciais e daí a gente vai para frente, vai para a linha de orçamentos. Sendo aprovado, inicia-se a obra, né, com um canteiro de obra, onde dentro desse canteiro a gente tem refeitório, tem toda uma estrutura para receber não só os nossos colaboradores, mas atender a obra toda, tá? A gente chega no pico de uma obra dessa com quase 300 homens full time dentro da obra, trabalhando. Maquinário pesado, guindastes, né? Então, assim, a gente hoje tem estrutura, temos técnico de segurança na empresa. Então, e também é outro orgulho, nesses 18 anos, graças a Deus, nada de ruim aconteceu com os nossos funcionários. Que bom, né? Então, isso é muito importante, porque uma obra dessa de grande porte comercial tem riscos tem também, riscos né? dia a dia, né? O volume de pessoas, de máquinas, andam lado a lado todo dia. Então, assim, realmente a gente não é de ficar falando, né? Quem conhece a gente sabe dessa história nossa, minha e do Marcos com o Covabra, sabe que realmente esse ano a gente trabalhou firme com 2 projetos que para a gente foram, assim, desses 26 anos de Covabra, os maiores, né? Então, e ainda fizemos retrofit também, que são reformas em outros mercados. E então, assim, comercial, graças a Deus, né? Também sente também a economia. Só que eu costumo dizer que como a gente tem esse cliente que é varejo, né? Então isso
ajuda bastante a gente, tá? Mas aqui, em Pirassununga mesmo, eu posso citar algumas empresas que a gente fez, né? Que são comerciais, que vocês devem conhecer. São agências de banco do Cicobi, tá? São as duas agências, eu falo do avião e aqui da Crédito Iguaçu. Esporte Bola Branca, Clube Pirassununga, Camarote Calçados, Borelli Sorveteria, o pessoal da VPJ Alimentos, o frigorífico, lá dentro fomos nós que fizemos uma obra robusta também. Companhia Miller de Bebidas, galpão da FT2, onde a gente tinha 70 funcionários só lá dentro, para fazer onde tem o galpão onde fabrica a Ice. Que bom, né? Então, assim, graças a Deus tem um legado aqui dentro de Pirassununga também, tá? E eu acredito, né? Aqui fica também a nossa abertura, não é difícil de falar com a gente, tá? Nós temos o nosso escritório, fica em Pirassununga, no Distrito Industrial, tá? Então, assim, você que quiser tirar dúvida, que está querendo investir, que está querendo construir, independente de acertos ou não com a Bertolli, a gente está sempre aqui para ajudar. Então, se tiver alguma coisa que a gente possa ajudar nesse sentido, sendo em Pirassununga, com certeza vai ser um prazer muito grande para mim e para o Marcos poder ajudar vocês, comerciantes de Pirassununga também. Que legal. Falando mais uma vez sobre esses projetos de grande porte, tem algum deles, William, que você pode destacar e contar um pouquinho para a gente sobre o impacto desse projeto na comunidade local, na economia local? O que é que você acha que traz para a gente aqui um dado interessante de um desses projetos grandes que vocês participaram? Desculpa, aqui em Pirassununga? Pode ser fora. Pode ser fora? Pode ser aqui também. Uma curiosidade que você queira trazer, um impacto interessante. Enfim, tem muita coisa, né, William? Tem. Assim, acho que o principal, Milena, um grande impacto é realmente a geração de empregos. Sim. Né? Uma obra desse porte, ela emprega um volume de pessoas muito grande. Então, são vários setores aí da construção, não só pedreiros e serventes, mas todo o staff que eu falo aí para uma construção dessa. Então, assim, esses projetos maiores, robustos, é diferente por conta dessa questão. Emprega muita gente, eu acho que isso é o grande desafio também, né? Uhum. E para a gente também acaba sendo algo assim que muito relevante, tá? Sei. E eu acredito que isso impacta muito na cidade, Claro. tá? A gente vê aí que existe um movimento também agora em Pirassununga e com uma obra que pode trazer esse impacto para Pirassununga, isso é muito bom, tá? Claro. Eu acho que isso a gente tem que também mencionar, porque isso com certeza a gente está na expectativa que ocorra e dê tudo certo, porque realmente é um impacto para a cidade muito grande, tá? E isso pode abrir outras portas, trazerem outros empreendedores, trazerem mais oportunidades para a cidade. E né, é isso que a gente torce, é para isso que a gente está aqui também, para trabalhar e deixar um pouquinho da nossa história, né, empregando pessoas e fazendo prosperar, né, e ajudando um pouco a nossa cidade e o próprio país, né, o desenvolvimento da cidade. Com certeza, a gente está aqui, não é assim, existe sempre um propósito maior para a gente estar aqui hoje reunidos na Rádio Mundial, para a gente estar aqui no Virando a Chave, e na minha opinião, o principal propósito hoje é ver a nossa cidade prosperar. Sim. Né? E principalmente um dos propósitos do próprio programa, e eu tenho certeza que do pessoal da Rádio Mundial também. A gente quer ver a nossa cidade prosperar, a gente quer ver a nossa cidade com mais empregos, a gente quer ver a nossa cidade com mais desenvolvimento habitacional, desenvolvimento urbano, varejo bombando, Correto. Né? Então, é muito triste quando alguém fala, a empresa tal foi para a cidade vizinha, a empresa tal foi para a cidade vizinha, a prefeitura é isso, a prefeitura é aquilo, sempre terceirizando, né, os problemas. Isso. Mas o que a gente vai fazer para que a nossa cidade cresça, né? Então, a gente está fazendo o nosso pouquinho, né? Exatamente. William, a gente está fazendo o nosso pouquinho. É isso que eu e o Marcos também, né? Eu acho que isso é muito importante, essa sua pergunta, tá? É o que realmente o William e Marcos pensam, tá? Eu acho que Pirassununga tem um grande potencial, a localização da cidade é privilegiada, a gente está num eixo na rodovia da Anhanguera aqui que acontece muito, né?
muito perto de São Paulo, muito perto das grandes cidades e muito bem localizada. Isso, assim, estrategicamente para o comércio é muito bom. E talvez a gente se pergunta por que que não vem isso, por que que não vem aquilo, por que que não dá certo, né? Então, assim, gente, a gente tem que acreditar que a gente tem sim potencial para isso, tá? Sem dúvida. E que vale muito a pena. E eu sou um maior incentivador disso. Acredito muito aqui. E eu acredito que isso vai acontecer nos próximos anos aí, com a chegada aí de novos empreendimentos, com a ajuda também dos nossos políticos aqui da cidade. Eu acredito que Pirassununga tem sim um potencial para crescer nos últimos anos, né? Nós temos áreas urbanas que a gente anda pela cidade e vê que tem bastante áreas urbanas que podem ser aproveitadas. E assim, eu acho que tem espaço, vai acontecer, né? E a gente vai estar aqui com certeza torcendo para que dê tudo certo. E vai dar certo, tenho Sem certeza dúvida. que vai dar certo, tá bom? Já deu. Betinho, acho que tem pessoal aí querendo falar com a gente, né? É isso aí, uma boa tarde a todos. Tem uma situação aqui que acho que, né, até o William comentou no início aí, né, também do programa, o Miguel Campos, né, ele comenta, então, como enfrentar essa questão da falta de mão de obra, né, que a escassez está muito... aí ele falou, como vocês encaram? Porque, né, a construtora cresceu e cada vez vai precisando de mais pessoas, e como enfrentar isso? Aí ele até pôs uma opção, treinamento desse pessoal. Como vocês conseguem desmistificar essa ação, né, para não ficar estagnado, né? Correto. Bom, Betinho, primeiro, excelente pergunta, tá? Respondendo ao nosso ouvinte, realmente, né, nos últimos 2 anos, o Marcos, meu irmão, departamento de contratações de funcionários é o Marcos, que faz entrevista, pessoalmente mesmo, e realmente a gente encontrou realmente desafios maiores. Antigamente era mais fácil fazer a contratação. Hoje realmente, né, os bons profissionais, infelizmente, estão ficando velhinhos, né? E o pessoal que está chegando talvez não queira ter essa oportunidade, às vezes acha que não tem um plano de carreira dentro da empresa e tudo mais. O que é o maior desafio para a gente realmente hoje, né? É contar com mão de obra boa, e eu acredito que isso vai impactar bastante, até nos próximos anos também. Mas, assim, além não só de treinamento, é preservar realmente os bons profissionais. Pirassununga tem sim ótimos profissionais, tá? Não só a construtora Bertolli, mas alguns amigos aí que são construtores também empregam bastante mão de obra boa. É realmente um desafio para todos. E assim, o que a gente sempre fala lá na empresa, que é o quê? A gente pode começar como servente, mas a gente pode sair como engenheiro ou dono até de uma construtora, tá? Então, dentro da empresa, a gente tem um plano de carreira, tá? Onde a pessoa começa e a gente vendo a vontade, a dedicação dessa pessoa, a responsabilidade com a gente traz ele junto e capacitando, dando o nosso melhor, que é dando essa oportunidade da gente conversar sempre, mostrar o que a gente sabe. Então, para a pessoa também ir levando para fora, fazendo essas obras grandes, e tenho certeza que essas pessoas voltam com mais bagagem, tá? E depois até que se desvencilha da empresa, mas que seguem seu caminho solo aí, e realmente com uma carreira que a gente atesta embaixo, que é um ótimo profissional. Mas realmente, nos últimos anos aí foi mais difícil a contratação, e eu acredito que vai ser cada vez mais difícil, tá? Então a gente tem que preservar os bons e mantê-los da melhor forma possível, aptos aí para o mercado de trabalho aqui da cidade. Legal. Obrigada, William. Bom, a gente chega aqui à conclusão assim, o mercado imobiliário e o setor de construção civil, principalmente, está em constante evolução, né?
Conta pra gente um pouquinho, quais são as inovações, quais são as tecnologias, quais são as técnicas construtivas, por exemplo, que a Bertolli tem adotado para garantir excelência, eficiência nos projetos hoje. Acho que isso é uma curiosidade interessante, né? Porque sempre Muito interessante. tem novidades. Sim, sempre tem muita novidade, não só de materiais, que todo ano aí vem novidades, tá? Hoje tem casa pronta, né, William? Tem, casa exatamente. Hoje a gente tem, assim, cima além do dos caminhão. produtos, né, exatamente, hoje a gente fala em steel frame, Isso. que é uma tecnologia que vem de fora, americana, que são projetos que alguns já estão aderindo, tá? Tanto que o Roberto Justus tem investido nesse segmento agora, né? Investindo alto nesse segmento por conta até da escassez da mão de obra. Por quê? É um projeto feito muito rápido também e não em estrutura de concreto, é estrutura metálica. Então é como se fosse um quebra-cabeça, ele é montado, essa estrutura, e com pouca mão de obra e rápido execução. E a tendência, eu acredito, Milena, é que isso deva chegar mesmo nos próximos anos, tá? A gente executa bastante obra lá fora em pré-moldado, também muito ágil também nessa questão. E agora o steel frame está chegando e eu acredito que agora o que vai faltar é mesmo capacitação de profissionais para desenvolver esse projeto, mas vai acontecer. Isso é assim, além de produtos que eu falei, quando eu comecei com meu pai, 7 anos, já são 30 anos já dentro de obra, assim, a gente vê que muitos produtos de impermeabilização, enfim, no geral, mudou muito, desde a tinta. Então, evoluiu muito e agora a gente, com essa escassez de mão de obra, está vendo esses projetos mais para a parte residencial, não só comercial. Antigamente a gente fazia esses projetos metálicos em concreto armado, projetos maiores. Mas hoje a tendência é sim que esse segmento abre as portas aí para a parte residencial por conta da escassez. E hoje o desafio é um pouco mais caro, esse tipo de construção, por conta que não tem ainda mão de obra, né, capacitada para isso. Apesar de consumir menos mão de obra, mas ainda é necessário e tem que ser capacitado para fazer esse tipo de projeto. Mas isso é uma tendência e é uma inovação na construção civil, com certeza. E como vocês fazem para estar por dentro de tudo isso que acontece? Vocês frequentam feiras, por exemplo? Vocês estão em contato com empresas que trazem essas tecnologias de outros países? Como é que funciona esse vai e vem de informação, William? Isso. Eu acho que o que ajuda muito a empresa, eu e o Marcos, é realmente estar no mercado no geral, né? A gente, não só, como eu falei, fica em Pirassununga, mas a gente roda bastante o estado de São Paulo e isso a gente visita, vê pessoalmente esse tipo de obra acontecendo. Isso eu acho que é a maior escola nossa, tá? De estar dentro dessas grandes cidades, podendo fazer esse tipo de projeto. E também, né, esse ano a gente esteve em São Paulo na Concrete Show, teve na FEICOM, que é a Feira da Construção Civil, e o pessoal da loja também foi na Revestir. Então, assim, todo ano, teve até um ano que foram alguns amigos juntos, de arquitetura, na Revestir, e a gente também levou alguns amigos empreiteiros e pedreiros na FEICOM, que é a Feira da Construção Civil, que acontece uma vez no ano em São Paulo, e ali tudo que envolve uma construção, desde casa, prédio, indústria, enfim, está ali, né? Então, desde de material a inovações tecnológicas aí de execução. Então, isso é muito importante. Eu também tenho muita curiosidade, então a gente está sempre lendo, vendo, tudo que faz parte desse negócio nosso que é a construção civil. Então, isso acho que também ajuda bastante. Sim. Você sabe que eu estive uma vez na FEICOM e faço questão de ir mais vezes, principalmente agora, porque é importante também para o corretor de imóveis estar por dentro de todas as tecnologias, né, William? É muito legal, E é muito legal, é um mundo à parte. É um mundo à parte. Eu sou suspeito de falar, né? Realmente, vou falar que é minha praia, né? Quando eu tô ali, é algo muito importante pra gente.
E a FEICOM realmente, a Feira da Construção Civil, para vocês, né, nossos colegas que estão ali no dia a dia também vendendo casas, né? Então vocês visitam bastante casas, Muito, vocês todo acabam dia. também se interessando por isso, conhecendo detalhes. Então, assim, com certeza é uma bagagem muito grande para vocês também. Sim, Padrão de obra, qualidade de obra, acho que isso vocês agora já têm toda essa percepção. com certeza. E isso é muito bom, né? O que também me ajudou bastante, onde eu falei da Concrete Show, né? A gente trabalhou 8 anos com locação de bomba de concreto, então também abriu muitos horizontes para a empresa, network, então assim, de Ribeirão, Franca, Araraquara, então grandes construtoras, a gente tem hoje contato, um prazer de ter relacionamento com esse pessoal, grandes concreteiras, e foi através também dessa questão do concreto, né, o mundo do concreto que gira muito. Então, assim, trabalhei com o pessoal da Van, trabalhamos na execução das lojas Renner, do grupo Perdigão. Olha que legal. Então, assim, é uma bagagem realmente que o dia a dia, assim, vai trazendo e vai abrindo horizontes e grandes parceiros. Então, é o que eu falo, eu sou privilegiado, eu e o Marcos, de realmente, alguns nem sabem, mas a gente roda bastante e vivencia isso dia a dia mesmo. Legal, legal. Vamos lá, Betinho, tem mais gente falando com a gente aí, né? O Haroldo, ele expõe, né, que é essa questão, né, de pegar, ele falou que é um pequeno construtor, né, Que legal. mas a dificuldade é aquela questão, né, não, assim, ele falou que na mão de obra até que ele não consegue, assim, até tranquilo, mas a questão de variação de preço de material, que ele falou que realmente às vezes pega ele, e ele sente, já ele fala assim, se eu sou pequeno, e como uma empresa até de um porte maior, como vocês conseguem brigar então para essa questão do É uma preço, pergunta né? interessante. Porque sempre Interessante também. tem variações, né? De materiais, né? Porque você faz o orçamento para um cliente, né, William? E normalmente você vai entregar aquele imóvel dali 12 meses, 15 meses, até mais, se for uma obra grande. Exato. Né? E como fazer o controle isso. do valor disso, né? Ele até cita aqui que uma obra que ele fez que durou um período até um pouquinho maior, dependendo de uma questão do material aço, né? E quando foi ver que eu já tinha subido e ia dar um impacto ali, né? Aconteceu muito isso na pandemia, né, William? Muito, muito mesmo. Bom, a notícia não, a pergunta é muito boa, viu, Betinho? E realmente, né, é mais um desafio para a gente no orçamento, no budget que a gente tem durante o ano aí, de poder levantar custos e com essa oscilação de preços, né? É desafiador mesmo, é um risco que anda lado a lado da construção civil, tá? Então, esse amigo nosso que fez a pergunta, realmente, né, a gente com um grande volume de obra e fazer esses orçamentos, né, fazer essas obras do Covabro, que é turnkey, chave na mão, Sim. né, que é até hoje aí o nosso tema. Então, nós entregamos para o nosso cliente final a obra pronta, né, no modelo turnkey. A gente, Pirassununga aqui, tanto residencial também, nós trabalhamos. E na pandemia, a gente recuou. Graças a Deus a gente honrou todos os nossos contratos, mas realmente foi abusivo os preços, a oscilação. Você começava o dia com o preço do aço num valor, no final do dia era outro, né? Então, assim, realmente o aço foi o pioneiro e ele, durante toda a pandemia, ele ficou no primeiro lugar. O aço, ele disparou, né? Então, ele teve quase 170% de aumento na pandemia. Isso é um número, assim... E, assim, hoje, se a gente pegar esse número, ele baixou muito pouco, tá? Ele se manteve estável, mas a pandemia trouxe coisas boas também para a construção civil, mas esse foi um fator, assim, que realmente os números cresceram muito, não só o aço, né? Mas desde o cimento, desde, enfim, todo o material, madeira, que também usa-se muito na construção civil, encareceu demais e ela manteve esse preço hoje, assim, então é desafiador você fazer um orçamento para esse amigo que fez a pergunta, realmente para a empresa,
nós temos hoje um software que a gente faz os nossos orçamentos e ali eles são corrigidos, tá? Não trabalho com orçamentos em relação ao a tabela PIN, que é do Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo. Isso eu já te falo, se você seguir ela, é muito difícil, tá? De você ter um número no final, porque é defasado. Então, o que eu aconselho realmente é o dia a dia, no modelo desse orçamento, você conversar bastante com o teu cliente, para você não ter riscos, tá? A gente, assim, realmente a gente cumpre o nosso contrato, faz no melhor, mas é difícil para a gente também, não é fácil. Uma coisa que a gente tentou e deu certo, né, foi trazer a comercial, né? Hoje nós temos a loja de material de construção, que agrega muito, né? Então nós temos também material empregado nas nossas obras e com isso eu consigo comprar direto, né? Então a gente hoje compra direto da Tigre, um exemplo, compra direto da Vedacity, compra direto das grandes distribuidoras de cimento. Então a gente consegue daí preço para a gente também trabalhar com os nossos clientes residenciais, comerciais e industriais. Mas é uma pergunta muito difícil. E não só o material, né? A gente tem agora o ano que vai acontecer em 26, que vai ter o dissídio, onde a gente tem um aumento aí também do valor da mão de obra. Então, tudo isso tem que ser na ponta do lápis para você não chegar com surpresa no final da obra. O ano passado e ano retrasado a gente teve uma média de dissídio aí de 7%, a gente tem uma Selic de 15%, então Exato. tudo E deve se representa manter. um desafio na hora de orçar uma obra, né? Desafiador. Eu só não ia deixar aqui porque ele falou que recebeu o link, né? Ele falou que ele morava em Pirassununga aqui, né? Ele já falou que já está há 20 anos lá em Caçapava. Caçapava, legal. Ele falou assim, lá Caçapava, São Paulo, né? Ele falou, manda um abraço aí, né? Pra Legal, Caçapava. um abraço, pessoal. Aí ele pessoal até de perguntou, Caçapava. Bertolli já fez algum empreendimento em Caçapava? Não, eu conheço a cidade, Caçapava, tá? Mas a gente nunca construiu naquela região. Mas eu já conheço a cidade, eu tenho um carinho grande por lá, porque uma vizinha da minha mãe que cuidou de mim quando era criança, eu até chamo ela de vó, ela é nascida e criada em Caçapava. Então eu tenho muito carinho por lá, porque é a cidade que a minha avó nasceu. Então um abraço aí para todos de Caçapava. Que legal, muito legal. Bom, agora eu queria também tirar uma curiosidade minha, William, ouvir a sua opinião. Com base na sua experiência vasta no mercado de construção, no mercado imobiliário, quais são as principais tendências que você observa para o futuro da construção civil no nosso estado, no Brasil como um todo, nos próximos anos? O que você tem de legal para colocar para os nossos ouvintes? Eu acho assim, né? Realmente, eu acredito que a construção vai se manter, tá? Como um dos pilares do nosso Brasil, junto com o agro, junto com o varejo, né? Hoje a gente corresponde a 14% da economia do Brasil, a construção civil, né? Esse é um dado verídico. Então, né, o agro desponta aí na frente com quase 37%, mas a gente está ali, né, perto aí do varejo com 9%. Então, assim, a construção civil, a alavanca, é uma força motriz para o estado de São Paulo e eu acredito que sim, vai acontecer novas construções mais inteligentes, mais rápidas, e a gente vai ver isso. Eu acredito que eu vou chegar sim a ver isso, né, nos próximos anos. Será que a gente vai ver uma construção dos Jetsons? Lembra? Sim, com certeza. Desenho? Eu acho que... Eu acredito, né, que realmente vai ter essa inovação. Tem já a questão tecnológica, já chegou, né? Hoje a gente fala-se muito já da automação nas casas, que era antigamente algo que só quem tinha condições, mas hoje já chegou, né, a automação. Então, acredito muito também que a tecnologia vai avançar na construção civil e vão surgir construções aí de médio e grande porte, com tecnologias rápidas, eficientes, mas eu acho que a gente depende ainda de material humano, é isso que eu torço para que ainda as pessoas, né, acreditem na construção civil,
como essa força que é de gerar desenvolvimento para o nosso Brasil. E eu acho que, por mais que tenha tecnologia e tudo mais, mas precisa de material humano, de braço mesmo, de pessoas. E eu acredito que talvez isso vai acontecer também, tá? Futuramente vai ser mais valorizado os nossos profissionais, vai ser mais difícil também, por conta disso vai ter essa valorização. Acredito que isso deve acontecer sim. E espero que isso aconteça, porque defendo muito essa classe. Meu pai foi pedreiro a vida toda, então acho que é uma profissão muito digna, honrosa, e eu espero que permaneça aí pelos próximos anos também. E a expectativa é a melhor, sempre na parte de construção civil, tá? Então, assim, eu sou suspeito de pensar, mas eu acredito que a gente ainda vai até subir desses 14%. Nós vamos chegar bem perto aí dos 20% nos próximos 20 anos. Construção civil é muito forte. Com certeza, com certeza. E para quem está ouvindo a gente e pensa em investir num imóvel ou num espaço comercial no ano que vem, que dica você daria para esse ouvinte para escolher um bom construtor, escolher uma construtora, enfim? O que essa pessoa deve observar em primeiro lugar? Sim. Na hora de escolher alguém para fazer... Muito boa pergunta também, tá? Para o amigo investidor, né, realmente a construção civil é sim um investimento, tá? Em curto prazo, não é nem em médio e longo prazo, a curto prazo. Então, fazendo algo muito bem feito, eu tenho certeza que vai ter sim retorno, tá? Então, o primeiro passo é realmente, né, procurar um bom profissional na parte de projeto, fazer um projeto legal, desde residencial, comercial, tá? E procurar os profissionais da área, tá? Nessa parte de execução, né? Seja um bom pedreiro, um bom empreiteiro ou uma boa construtora. Pirassununga, como a gente falou, a gente tem ótimos profissionais, então isso é muito importante, assim, fazer sim essa procura, conversar. Eu acho que o melhor de tudo isso é quando você, antes de fechar, procurar conhecer as obras que essa pessoa ou a empresa fez, né? Levá-los até alguma das obras que foram executadas pelo profissional e mostrar o trabalho, porque é ali realmente que você vê o trabalho executado. Então, isso eu acho que realmente é um cartão de visita para todos aí que vão fazer uma segurança, né, para quem vai investir o dinheiro, procurar alguém aí que possa atender, tá? Legal. Então, Pirassununga é muito... Eu tenho grandes amigos aí que são empreiteiros e pedreiros, e eu acredito muito neles também, tá? Legal. E a pessoa que hoje, por exemplo, tem interesse de fazer o seu orçamento com a Bertolli, como é que ela faz para encontrar vocês? Qual é o primeiro passo? Fala pra gente o número de WhatsApp do escritório, o endereço. Ah, legal. Então, hoje a empresa está situada no Distrito Industrial, né, na Rua Gentil José de Carli, no distrito ali bem próximo ali no final da Newton Prado. E é fácil, tá? A gente sempre vai ter alguém ali na consultora. O nosso horário de funcionamento é das 7 da manhã às 17 horas. Então a gente não fecha para almoço. Então, se quiserem um orçamento, podem ir até a empresa. Mas a gente também tem o WhatsApp, que é o 19 3562 1248, tá? Já cai direto no WhatsApp da empresa. Ele é corporativo, é só para esse tipo, para atender o cliente. E também, né, a gente tem as redes sociais, Facebook, Instagram, e também o nosso site, né, www.consultorabertolli.com.br. Lá você consegue ver o número hoje de obras, né? Hoje a gente já soma 324 mil metros quadrados de construções entregues. Nossa, é um que número muito grande, tá? Aham. São 324 mil K de metros quadrados entregue.
mais de 200 projetos executados e entregues também, mais de quase centenas já de clientes, tá? Estamos perto, acho que 89 clientes. E, enfim, tem um pouco do nosso portfólio, da nossa história, tem desde a parte residencial, comercial, industrial, tudo que nós já fizemos ao longo desses 18 anos de empresa e também ainda atuando ainda também como nós começamos, né, que foi junto com meu pai, o Marcos. Então, tem essa história aí de mais de 30 anos já de construção civil. Que legal. Uma dúvida, que eu acho que pode ser a dúvida de bastante gente. Para poder orçar a construção da casa, a pessoa precisa ter a planta dela, ou ela pode chegar na Bertolli e vocês vão providenciar a planta. Ela pode chegar só com um sonho na cabeça? Conta pra gente como funciona isso. Legal também a pergunta. Sim, ela pode chegar, tá? Sem o projeto arquitetônico, que via de regra é o pontapé inicial para o orçamento, tá? Hoje nós, lá dentro da empresa, nós somos em 7 engenheiros e 4 arquitetos. Porém, nosso foco maior é de atender a empresa, tá? Então, assim, não é o nosso foco projetos. A gente deixa isso bem claro. Residenciais, você está falando? Residenciais, comerciais, industriais, né? Mesmo a gente tendo toda essa bagagem também comercial e industrial, todos os profissionais que eu citei estão na empresa para ajudar no desenvolvimento da obra. Porém, nós fazemos também, tanto projeto residencial como comercial e industrial. Mas, assim, quando chega para orçamento, geralmente o pessoal já vem com um projeto, né? E eu consigo, na primeira já conversa e reunião com o cliente, esboçar já para ele um número real de valores, por conta do nosso dia a dia, por conta de também ser orçamentista. A experiência, né? Mas, e sem os outros projetos que a gente fala que é projeto básico também, que é estrutural, hidráulico, hidrossanitário, enfim, elétrico, para uma residencial ou comercial industrial. Sim, né? É possível, num projeto só arquitetônico, a gente ter uma visão e um número já em mente para poder ofertar para o cliente. Mas, obviamente, que é bom hoje, a gente pode citar aí grandes profissionais em Pirassununga, né, que têm escritórios de arquitetura, que realmente se destacam, que entregam um caderno de projetos com bastante detalhe, bem detalhado. Então, não só na arquitetura, mas na parte estrutural, elétrico, hidrossanitário. Então, isso, para quem está fazendo orçamento, é melhor, com Entendi. certeza. É o pontapé né? inicial. Se você né? tiver todo esse material, quanto mais informação, melhor, e menos risco de valores. Mas a gente, né, chegou com um projeto arquitetônico, é possível, e também, se não chegar com o projeto, a gente também atende também, tá? Legal, interessante. Porque eu acredito que, conforme a gente já comentou aqui, né? A gente tem o sonho da casa própria, não é assim? Isso, E você pensa, quem vai construir minha casa, por onde eu vou começar? É interessante isso que o William falou, né? Contratar, pesquisar um bom arquiteto, levar todo o material de planta para a construtora e a partir dali vocês vão trabalhar um número, não é assim? É exatamente Legal. dessa forma. Diga, Betinho. Não, é só um apontamento aqui, né, que a Raquel comentou, de algumas coisas foram respondidas, mas só um detalhe que ela pergunta, obras públicas, licitatórias vocês participam também? Raquel, não, tá? Isso também já foi, sempre o pessoal pergunta a gente, né, por a gente ter aqui na nossa cidade o campus da USP, o Exército e a Academia. Isso é uma escolha nossa, tá, desde do meu pai, de não se envolver com as obras públicas. A gente executa somente hoje obras privadas, tá? Mas, assim, já participei de obras aqui da cidade, da SAEP, mas, assim, não é uma preferência, tá? Não que eu não faça, não que eu não queira participar, mas a gente tem algumas preferências que, graças a Deus, no momento, ajudam a gente e a gente não faça essa escolha, tá? Legal. Hoje a gente vê bastante desenvolvimento na área de habitação, principalmente dentro dos condomínios, né, William? Porque
são obras que se destacam quando a gente anda dentro dos condomínios. E sempre a gente vê o nome da Bertolli, junto com outras construtoras parceiras também, mas sempre as casas dentro dos condomínios chamam bastante atenção, né? E eu acredito que esse seja um mercado, mesmo com os projetos comerciais andando a todo vapor, ainda é um mercado interessante para a Bertolli, né? Sem dúvida, foi o que eu falei. Eu gosto muito também, né, de obra residencial. Gosto do contato com os clientes. Quem me conhece, né, sabe que eu acabo me relacionando com os nossos clientes, virando amigo, se encontrando na casa, enfim, né, desde daquele contato inicial. Então, assim, eu sou suspeito de falar. E realmente, né, hoje a gente anda nos condomínios, é um prazer muito grande ver essas casas que a gente já construiu. São realmente casas que sobressaem dentre as outras, né? É difícil, né? A gente erra também, a gente, que nem eu falo hoje, uma questão que a gente tem, por conta de ser um volume muito grande, acaba acontecendo atraso na entrega das obras, mas é por conta da grande demanda, né? Não é qualquer um que faz aí 30, 40 casas no ano. Então isso é desafiador também, mas a gente, que eu falo, a gente sempre preza pela nossa essência, pela nossa entrega, pela nossa responsabilidade. Mas é legal, eu acho que assim, como eu falei, já estou sentindo falta de atuar mais em casa e tal. Legal, quem sabe? O pessoal em chega e fala que o 2026. William só faz covabra e tal, mas não, tá? O William Marcos tá aí, a gente é um carinho muito grande, principalmente por Pirassununga, né? Então, assim, a gente está aberto, sim, e quero muito poder ainda continuar e ajudar muito a nossa cidade, seja residencial, comercial, industrial. E pode contar comigo, independente de qualquer coisa, pode contar comigo, tá? Eu tenho alguns amigos também corretores que às vezes me ligam, me questionam, me perguntam sobre preço, avaliações de casa. Então, assim, eu gosto muito desse nosso ramo da construção civil e me interessa bastante. Então, gosto muito de estar envolvido. Eu também sou suspeita, também sou fã dessa área, viu, William? Eu sou fanzaço. Legal, legal. A gente torce para ver grandes projetos da construtora Bertolli, até porque as construtoras tendo grandes projetos, a gente vai ver a nossa cidade crescer. Com não certeza, é assim? Ver exatamente. o comércio, ver as empresas chegando, a gente Isso. quer mais ver muita placa por aí de obra nova. Legal. Né? William, foi um prazer enorme, uma honra ter você aqui ao vivo no Virando a Chave, a sua experiência, sua visão de construção civil, desde o lar até os grandes empreendimentos, né, que transformam as cidades, foram fundamentais aí para iluminar o caminho de muitos dos nossos ouvintes. Muito, muito obrigado mesmo pela sua presença e por compartilhar tanto conhecimento. Eu que agradeço, tá? Espero ter contribuído um pouquinho aí para essas experiências na área da construção civil. Fico muito feliz com o convite, tá? E sempre que puder, sempre que precisar da gente, a gente vai estar à disposição para poder falar um pouco mais e se ficar dúvidas também, se quiserem mandar depois para o pessoal da rádio, eu com certeza vou responder, tá? E pode ter certeza que eu tenho um carinho por Pirassununga, eu e o Marcos, a minha família toda, e a gente está aqui para somar, tá bom? Então, vocês, independente de qualquer coisa, tem um grande amigo aqui nessa parte de construção civil que pode considerar que é parceiro. Que legal, que legal. E a vocês que nos acompanharam pela Mundial FM Web, pelo Facebook, muito obrigada pela audiência. Lembre-se que a Delta também está à disposição, encontrando o imóvel dos seus sonhos, administrando o seu condomínio, fazendo a sua avaliação. Também fique à vontade para entrar em contato com a gente. É um prazer enorme, principalmente lidar com o que a gente ama, né, William? Quando a gente faz o que a gente ama, a gente entrega com o coração, não é assim? Sem dúvidas, sem dúvidas. É isso aí, é isso aí. Não percam o nosso próximo Virando a Chave, na próxima quinta-feira, 5 horas da tarde. Vejo vocês lá. Obrigada, pessoal. Um abraço, obrigado, gente.